Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios de calorimetria. Então, o primeiro problema que a gente tem aqui é o seguinte: cedem-se 684 calorias a 200 gramas de ferro que estão a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Sabendo-se que o calor específico do ferro vale 0,114 cal por grama grau Celsius, pede-se determinar a temperatura final dos 200 gramas de ferro. Bem, gente, foram cedidos 684 calorias. O que é isso? É a quantidade de calor trocada, é a quantidade de calor que o ferro recebeu, né? São 684 calorias, ok? E a massa de ferro é de 200 gramas. Sabe-se ainda que a temperatura inicial do ferro é de 10 graus Celsius e que o calor específico dele é de 0,114 cal por grama grau Celsius. Então, estes são os dados do problema. Dada essa quantidade de energia trocada e a massa de ferro, é razoável supor que não há mudança de estado de agregação, de maneira que essa questão resume-se simplesmente à aplicação direta da equação fundamental da calorimetria, Q igual a m vezes C vezes ΔT. Tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer. Foi dada a quantidade de calor trocada, que é 684. Isso é igual à massa de ferro, que é de 200 gramas. O calor específico do ferro foi fornecido, 0,114, vezes a variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos arrumar isso um pouquinho. 684 é igual 200 vezes 114, eu faço assim, eu tenho dois zeros aqui, portanto eu ando com essa vírgula duas casas para frente. Isso vai dar 11,4. 11,4 vezes o 2 que sobrou, dá 22,8. E isso multiplicando t menos 10. Tá? Continuando, esse 684 vai ficar 22,8 vezes t menos 22,8 vezes 10, onde eu apliquei aqui a propriedade distributiva, 22,8 vezes t e o 22,8 vezes o menos 10. Então, eu posso escrever 684 igual a 22,8 vezes t menos 22,8 vezes 10 é simplesmente 228. Posso jogar esse menos 228 para o outro lado e vai ficar 228 mais 684 igual a 22,8t. 228 mais 684 a gente pode fazer aqui no cantinho, 684 mais 228, isso vai dar 8 mais 4, 12, sobe 1, 8 mais 2, 10, com 1, 11, sobe 1, 6 mais 1, 7, com 2, 9, isso vai dar 912. Tudo bem, pessoal? Passando esse 22,8 para cá dividindo, eu tenho que o t é igual ao 912 dividido por 22,8. Assim, t vai ficar igual a 40 graus Celsius, que finaliza a nossa questão. Vamos para a próxima. Em um calorímetro ideal, são colocados 300 gramas de água a 8 graus Celsius e 50 gramas de ferro a 110 graus Celsius. Sabendo que o equilíbrio térmico ocorre a 10 graus Celsius, determine o calor específico sensível do ferro. Essa palavra sensível significa apenas que não há mudança de estado de agregação, correto? Claro, porque olha só, como a temperatura de equilíbrio é de apenas 10 graus Celsius, o ferro vai passar de 110 para 10 graus Celsius. Nesse intervalo de temperatura,
o ferro não sofre transição de fase. E o que acontece com a água? Olha só a água. A água vai passar de 8 graus Celsius para 10 graus Celsius. Entre 8 e 10 graus Celsius, a água também não sofre transição de fase. Por isso, nós temos que considerar aqui apenas trocas de calor sensíveis, ok? Não há nenhuma transição de fase envolvida. Uma outra expressão que pode causar problema é essa aqui, ó, em um calorímetro ideal. O que significa calorímetro ideal? Significa apenas que a capacidade térmica desse calorímetro é igual a zero. Eu posso desprezar o calorímetro no que tange as trocas de calor nesse sistema, ok? Então, o que nós temos é o seguinte: um calorímetro no qual foram colocados 300 gramas de água, inicialmente a 8 graus Celsius, e 50 gramas de ferro, inicialmente a 110 graus Celsius. Quando atingido o equilíbrio térmico, este sistema formado pelo ferro mais a água encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius, ok? Então vamos lá. Como o calorímetro é ideal e não fala-se nada acerca de trocas de calor com o meio externo, podemos dizer que este sistema formado pela água mais o ferro é um sistema termicamente isolado. Sendo o sistema termicamente isolado, a soma das trocas de calor tem que ser necessariamente igual a zero. Isso sempre vale para um sistema termicamente isolado. Ok, gente? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: como a água não altera o seu estado de agregação, o calor trocado por ela é do tipo sensível. Portanto, a expressão que determina essa troca de calor é a equação fundamental da calorimetria, o nosso famoso Q-macete, que é igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Eu somo isso ao Q-macete do ferro, já que o ferro também não vai mudar o seu estado de agregação. Portanto, aqui é massa de ferro vezes o calor específico do ferro, que foi justamente a nossa pergunta, é isso daqui que eu quero saber, vezes a variação de temperatura do ferro. Soma isso tudo, tem que dar igual a zero. Agora a gente substitui os números. Qual é a massa da água? Foi dado, 300 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água é a temperatura final, que nada mais é do que a temperatura de equilíbrio, que vale 10, menos a temperatura inicial, que é 8, mais massa do ferro, que é 50, vezes o calor específico do ferro, é o que eu quero saber, vezes a variação de temperatura do ferro, que é a temperatura final, que é o 10, menos a temperatura inicial, que é 110. Soma, tem que dar zero. Ou seja, 300 vezes 10 menos 8 vai dar 2, mais, aqui eu tenho 50, vezes o Czinho do ferro, vezes 10 menos 110 vai dar menos 100, isso daqui igual a zero. Posso pegar esse menos aqui, ó, e jogar lá na frente, trocar esse sinal, correto? Assim vai ficar 300 vezes 2 menos 50 vezes o C do ferro vezes 100. Isso tudo igual a zero. Tenho aí, ó, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, posso cortar. De maneira que o Czinho do ferro pode ser escrito da seguinte forma: ó, passei o 50C do ferro para o outro lado e ficou positivo. Então eu volto com 50. Do lado de cá eu tenho 2, vou dividir isso por 50 e já tinha sobrado aqui, ó, um 3 em cima, correto? Então isso daí vai ficar 2 dividido por 50 é 0,04, que multiplicado por 3 vai dar a nossa resposta. Calor específico do ferro igual a 0,12. Qual a unidade de calor específico? Caloria por grama grau Celsius. Tudo bem, pessoal?
Agora a gente parte para a próxima questão, que diz o seguinte: um pedaço de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius é exposto ao sol e se derrete completamente em 5 minutos. Qual foi a quantidade de calorias por segundo que ele absorveu em média? Então, olha só, pessoal, que era a quantidade de calorias por segundo. Ora, se é por segundo, eu estou querendo a quantidade de calor trocado dividido por um intervalo de tempo, ok? A nossa situação é a seguinte: eu tenho aqui o Sol e o meu bloquinho de gelo de 50 gramas, que está evidentemente a 0 graus Celsius. Com essa radiação solar, esse bloquinho de gelo vai entrar em fusão, vai começar a derreter, mantendo, é claro, a sua temperatura em 0 graus Celsius, até que chega um momento em que o gelo termina por completo e eu tenho apenas água líquida a 0 graus Celsius. Tudo bem? Então aqui, ó, entre o início do meu processo e o final do meu processo de derretimento, passaram-se 5 minutos. Então, olha só, a quantidade de calor, a quantidade de energia que esse gelo recebe para poder derreter, a gente sabe que não pode ser calculada através do quimacete, porque isto aqui é uma transição de fase. Nós estamos falando de um processo de fusão, correto? Ou seja, eu tenho que usar o Qimala. A quantidade de calor trocado é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Então, essa quantidade de calor, que eu não sei ainda, pode ser obtida como? Multiplicando a massa de gelo que derreteu, que é de 50 gramas, pelo calor latente de fusão do gelo, que já foi fornecido, vale 80 calorias por grama. Assim, a quantidade de calor fica 5 vezes 8, 40, tem um zero aqui com outro zero aqui, acrescento esses dois zeros. Então vai dar 4.000 calorias, tudo bem? Isso ainda não esgota o nosso problema. O nosso problema perguntou qual foi a quantidade de calorias por segundo que o nosso bloquinho absorveu. A essa razão aqui, quantidade de calor dividido por ΔT, eu vou chamar de P. É uma espécie de potência, né? Uma potência calórica. Quanto de calor que é absorvido dividido pelo intervalo de tempo em que ocorre essa absorção. Então, isso daí pode ser calculado assim, ó. A quantidade de calor que foi absorvida foi de 4.000 calorias, correto? Enquanto que o ΔT foi de 5 minutos. Repara, a unidade aqui é minuto, mas na minha pergunta eu quero saber em segundos. Então eu tenho que transformar esses 5 minutos para segundos. Para fazer isso, basta multiplicar por 60, certo? Porque cada minuto corresponde a 60 segundos. Então, no lugar dos 5 minutos, eu vou colocar 5 vezes 60. E agora eu não tenho mais minuto, e sim segundos. Tranquilo, pessoal? Então, o meu valor de P, minha quantidade de calorias por segundo, é simplesmente 4.000 dividido por 5 vezes 60. Eu posso cortar aqui esse zero com esse zero, e aí a minha expressão fica simplificada como 400 dividido por 30. Tranquilo? Novamente, tem um zero aqui e um zero aqui que eu posso cortar, e o meu valor de P se reduz a 40 dividido por 3. Ora, 40 dividido por 3, eu posso escrever assim, ó, 30 mais 10 dividido por 3, porque isso aqui fica 30 dividido por 3 mais 10 dividido por 3. Assim eu evito de fazer conta difícil. E o nosso P vai ficar 30 dividido por 3, que é 10, mais 10 dividido por 3, que é 3,3333333, tá bom? Ou seja, P é igual a 10 mais 3, 13,333333. Eu vou deixar aproximado 13,3. Qual a nossa unidade? A unidade que estamos trabalhando aqui
é o caloria por segundo. Então, nós temos aí 13,3 calorias por segundo aproximadamente. Essa expressão aqui finaliza nossa questãozinha. Tranquilinho, né, gente? Então vamos para a próxima. Essa próxima questão é uma questão com gráfico. Olha só, diz o seguinte: o aquecimento de uma amostra, M de água, da fase sólida a menos 20 graus Celsius para a fase líquida a mais 20 graus Celsius é demonstrado no gráfico a seguir. Então tá aí o nosso gráfico. Esse gráfico, gente, que você deve estar reconhecendo, é o nosso famoso diagrama ou curva de aquecimento. Ele já nos foi apresentado anteriormente. Então o que a gente tem aqui, ó, temos uma certa amostra, né, que foi dito que é de água, tá? Essa amostra de água está a menos 20 graus Celsius. Ela sofre aqui, ó, um aquecimento quando recebe energia, está recebendo aqui, ó, calorias, né? Recebeu 500 calorias até chegar a 0 graus Celsius. E aí, ó, a partir dessas 500 calorias, essa amostra começa a derreter. Isso aqui é uma fusão. E a partir do 4.500, ela volta a aquecer novamente, vai do 0 até o mais 20, tá? Recebendo aqui, ó, mais 1.000 calorias para poder aquecer do 0 até o mais 20. Ou seja, este diagrama aqui está apenas ilustrando o que o enunciado acabou de dizer, tá? Então vamos para a pergunta. Sendo o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, calcule M em gramas. Bem, então o que a questão quer é que nós determinemos o valor desta massa, né? Foi dito que tem aqui uma certa massa de água. Esse M é a massa de água. E é justamente a nossa pergunta. Ok? Ora, considerando o valor do calor latente, que já foi fornecido, eu posso olhar para esse gráfico apenas no trecho em que há a fusão. Neste trecho aqui, foi fornecida para a amostra uma quantidade de calor correspondente a 4.500 menos 500 calorias, ou seja, foram 4.000 calorias fornecidas para essa amostra. Assim, a quantidade de calor que está envolvida neste processo é de 4.000 calorias. Como aqui ocorre uma transição de fase, uma mudança de estado de agregação, eu não posso falar de calor sensível. Aqui o nosso esquema será de calor latente. Quando eu falo de calor latente, a expressão que me vem à cabeça é o Kmala, na qual M é a massa da substância que mudou de fase e o L é o calor latente desta mudança de fase. Correto? A quantidade de calor envolvida eu já sei, é de 4.000 calorias. O M é a pergunta que eu quero, enquanto que o L foi fornecido, vale 80 calorias por grama. Então, gente, o valor de M é simplesmente 4.000 dividido por este 80. Posso cortar este zero com este zero, de maneira que M fica escrito como 400 dividido por 8. Vamos simplificar isso aí, gente? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Isso vai dar 200 dividido por 4. Dá para dividir por 2 novamente. Isso vai dar 100 dividido por 2. Até que, finalmente, M, que é a massa de água que mudou de fase, que derreteu, que sofreu a fusão, é 100 dividido por 2, 50 gramas. Questãozinha bem tranquila, apesar do gráfico inicialmente assustar, mas tem nada demais, né, gente? Vamos para a próxima? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer esse probleminha aqui que é bem interessante. Em um calorímetro de capacidade térmica 400 calorias por grama, há
200 gramas de água a 20 graus Celsius. Neste calorímetro é adicionado um bloco de 200 gramas de dado metal a 90 graus Celsius. Decorrido algum tempo, o bloco foi removido e verificou-se que sua temperatura era 40 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio do sistema? Então, olha só, o que a gente tem aí de diferente? Para começar, a capacidade térmica do recipiente não é desprezível. Ele tem uma capacidade térmica 40 calorias por grama, então eu terei que considerar o calorímetro nas trocas de calor. A outra novidade que aparece para a gente é que parte do sistema é removido. Olha aqui, ó, decorrido algum tempo, o bloco foi removido e verificou-se que sua temperatura era 40 graus Celsius. Então, apenas para o bloco, a temperatura final é 40 graus e não a temperatura de equilíbrio. Então, esse bloco não tem como temperatura final a temperatura de equilíbrio. A temperatura final dele é de 40 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Então vamos esquematizar isso aí. Nós temos inicialmente o sistema formado pela água a 20 graus Celsius e o bloco a 90 graus Celsius, mais o calorímetro, claro. Qual é a temperatura inicial desse calorímetro, gente? Olha aqui, ó. Em um calorímetro a 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Está subentendido que o calorímetro também está a 20 graus Celsius. Está subentendido que ele entra em equilíbrio térmico com a água. Tudo bem? Decorrido algum tempo, o bloco foi retirado do calorímetro e sua temperatura era de 40 graus Celsius. Passado ainda mais um tempo, eu tenho o sistema que sobrou, que é água mais calorímetro, a uma temperatura igual à temperatura de equilíbrio, que eu vou chamar de TEC, ok? Que é justamente a nossa pergunta. Então, feitas as considerações iniciais, vamos para a conta. A gente pode considerar o sistema formado pela água, pelo bloco e pelo calorímetro como um sistema isolado. Assim, as trocas de calor da água com a troca de calor do bloco e a troca de calor do calorímetro tem que dar igual a zero. Como a temperatura mínima que a gente tem aqui é de 20 graus Celsius e a temperatura máxima é de 90 graus Celsius, o equilíbrio deve se dar em algum valor intermediário, entre 20 e 90. Entre 20 e 90, a água não muda o seu estado de agregação. Um bloco de metal tampouco. Assim, todas as trocas de calor que estão envolvidas aqui, nós vamos considerar que são trocas de calor sensível, já que está subentendido no nosso problema. Desta forma, a quantidade de calor trocado pela água é dada pelo nosso quimacete, né? É a massa de água vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. A troca de calor do bloco é a massa do bloco, vezes o calor específico do bloco, vezes a variação de temperatura do bloco. Mas a parte do calorímetro fica massa do calorímetro, vezes o calor específico do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Isso tudo somado é igual a zero. Observações. Nós não temos a massa do calorímetro, nem o calor específico do calorímetro, mas o produto massa do calorímetro vezes o calor específico do calorímetro nada mais é do que a sua capacidade térmica, Czão. Segunda observação, a variação de temperatura do bloco é diferente das demais, já que a temperatura final do bloco não é a temperatura de equilíbrio do sistema. Então a gente continua. Massa da água, 200 gramas. Calor específico da água, sabemos que vale 1. Vezes variação de temperatura da água, isso é, a temperatura final da água, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que vale 20. Mais massa do bloco, também vale 200 gramas. Calor específico do bloco foi dado, 0,6, vezes a variação de temperatura do bloco. Ora, a temperatura final do bloco
é 40, enquanto que a sua temperatura inicial foi 90. Tudo bem? Mas a capacidade térmica do recipiente é 400 vezes a variação de temperatura do recipiente, que é a temperatura final, T de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que vale 20. Isso tudo somado tem que dar zero. Então a física acabou aqui, gente. Vamos fazer as continhas agora. De cara, já podemos perceber que tem coisas aí que dá para simplificar, né? Olha aqui, ó, eu tenho 1 zero, 2 zeros, 1 zero, 2 zeros, 1 zero, 2 zero. Então a gente já pode simplificar isso aí. De maneira que a gente fica com 2 vezes 1 vai dar 2, né? Vezes T de equilíbrio, menos 20, mais, olha aqui, gente, 40 menos 90 vai dar menos 50, certo? Aqui fora tem um mais. Com esse menos de dentro, vai ficar menos. Então, aqui no lugar desse mais, eu vou escrever menos, vou deixar esse 2 aqui e vou multiplicar o 50 pelo 0,6, que vai dar 30. Somo isto ao 4, que sobrou aqui, vezes T menos 20. Soma isso tudo, tem que dar zero. Repara que eu ainda posso simplificar isto tudo por 2. Posso cortar aqui, ó, este 2 com este 2 com este 4. E aqui no lugar do 4 vai ficar 2. Então eu tenho que T de equilíbrio menos 20 menos 30 mais 2 vezes o T de equilíbrio menos 20 é igual a zero. Repara, T de equilíbrio menos 20 com mais 2 vezes o T de equilíbrio menos 20, eu tenho 3 vezes T de equilíbrio menos 20. Menos 30 igual a zero. Ou seja, passando este menos 30 para o outro lado, eu tenho que 3 vezes o T de equilíbrio menos 20 é igual a 30. E, novamente, simplificando 30 por 3, vai sobrar um 10. E o T de equilíbrio menos 20 fica simplesmente 10. Assim, a temperatura de equilíbrio do nosso sistema vale 10 mais 20, 30 graus Celsius. Repara, pessoal, nas nossas estratégias de sempre simplificar, sempre ir arrumando as contas, de maneira a ter que realizar a menor quantidade possível de contas difíceis. É melhor fazer mais contas fáceis do que menos contas difíceis. Assim, a gente diminui a chance de errar. Tudo bem? Isso finaliza a nossa questão e até a próxima.